Olá, segue mais um tutorial da Status Informática. Esta videoaula apresenta a ferramenta de administração dos mensageiros para aqueles clientes que possuem a cobrança do mensageiro Android. A tela de administração dos mensageiros permite o supervisor acompanhar a movimentação dos mensageiros, de cada um deles, quando estão na rua. E esta tela você encontra em opções, Android. O STI substitui então a tela principal por esta. Esses quadrados foram substituídos para a administração do mensageiro, no caso. Então, o primeiro quadro indica a conexão com o servidor, ou seja, se estiver assim como está, a tela do Android significa que não há conexão com o servidor. Então, há algum problema na rede interna da instituição, no servidor ou na internet, no modem do provedor. Então, é necessário verificar com o técnico interno da instituição essa comunicação online. O sistema apenas verifica essa conexão com o servidor. Se não estiver aparecendo outra tela aqui, como conectado, não adianta entrar em contato com os técnicos ou com os consultores do sistema, que eles informarão exatamente isso. O segundo quadro traz na tabela, na primeira coluna, o código dos mensageiros que estão cadastrados como mensageiros Android, a última hora de movimentação, o horário do último trabalho real e o horário da última visita marcada na última coluna. Então, a partir daqui, o supervisor pode acompanhar a movimentação e onde que está cada mensageiro. Nessa tela abaixo, nós temos a movimentação detalhada de cada mensageiro, contendo inclusive a assinatura. Então, é uma espécie de auditoria que verifica o que cada mensageiro fez e onde, com qual contribuinte, né? É possível, então, alargar esse período também. Se quisermos, por exemplo, colocar 2 dias, o sistema vai organizar esse período. E aqui também podemos selecionar exclusivamente o trabalho de um mensageiro. Por exemplo, eu usei como exemplo aqui o 10160. E aí o sistema separou apenas a movimentação e as auditorias de um único mensageiro. Nesta tela, o supervisor também pode administrar as rotas de cada um dos mensageiros, clicando no botão Rotas. O sistema então traz a rota dos mensageiros. Cada mensageiro tem o seu código ligado a um trajeto. Ao abrirmos algum código de exemplo, dando um clique, o sistema já lista a quantidade de cidades e de bairros que estão vinculados a esta rota deste mensageiro. Neste caso, nós temos 298 ruas vinculadas a este mensageiro. E além das cidades, dos bairros, da quantidade de ruas, nós também trazemos a lista de recibos pendentes com este mensageiro. Como é uma base teste aqui, embora teste real, nós não temos aqui nenhum recibo pendente, mas é possível verificar aqui. O sistema traz desta maneira a informação da pendência deste recibo, trazendo o contribuinte, o mensageiro, o valor, o número do recibo e a data. Além disso, além de trazer essas informações, nós temos os totais dos contribuintes, dos bairros, das ruas e algumas instruções para a administração das rotas. Se clicarmos, por exemplo, neste mensageiro exemplo 10160 em cidade, o bairro, com 2 cliques, troca de rotas, digite a nova rota. Aqui o supervisor vai colocar a rota de um novo mensageiro que receberá estas ruas deste bairro, desta cidade. Então, se o supervisor quiser trocar apenas este bairro e estas ruas para outro mensageiro, deve colocar aqui o código do novo mensageiro, por exemplo, 10119.
Se eu clicar OK, o sistema vai fazer mais uma pergunta, né? Deseja trocar os recibos já vinculados nos aparelhos dos mensageiros Android? E isso significa o quê? Que se tivesse recibos pendentes nestas ruas, o sistema sugeriria que também trocassem estes recibos de mensageiro. Essa informação nos ajuda a organizar na seguinte situação. Por exemplo, o mensageiro 10160, que está sendo usado como exemplo, está na rua com muitos recibos. Ele está muito atarefado e não irá conseguir passar com certeza nestes bairros que nós estamos trabalhando aqui, certo? Então, o supervisor tem o discernimento e a autonomia para decidir se estes bairros podem ser transferidos para outro mensageiro. E, por algum motivo, o mensageiro 10119, no caso, terminou a rota dele 2 horas mais cedo do que o previsto. Ele terminou rapidamente a rota dele e o supervisor decide trocar os recibos pendentes desse bairro para o outro mensageiro. E aqui é possível trocar os recibos vinculados nos aparelhos dos mensageiros Android. Eu vou clicar não aqui, porque é uma base real e nós não podemos fazer nenhum tipo de modificação. E o bairro, então, pertencente ao 10160, o bairro da Alvorada, como consta aqui na cidade de Senador Canedo, seria trocado para o mensageiro 10119, caso cliquemos em sim. Mas eu vou clicar em não, pelos motivos já ditos anteriormente. Esse processo está todo descrito aqui embaixo, mas pode ser bem utilizado para o supervisor para otimizar a arrecadação diária, principalmente no final do mês ou meses de campanhas extras.